Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Exponencial. E não é qualquer episódio, hein? Esse é o último episódio. Estamos fechando a temporada aqui no Mundo Exponencial e que bom que você chegou até aqui junto com a gente. Depois de passar por vários episódios, trazendo assuntos diversos ligados à tecnologia nas escolas, mulheres na ciência, abordagens metodológicas que desafiam o dia a dia do planejamento do professor, hoje a gente vai trazer algumas ideias e dicas, estratégias para colocar tudo isso em ação. É isso mesmo. E para trazer isso de uma forma muito contundente, não poderia deixar de ter aqui Idelfrânio Moreira, que participou de vários episódios dessa temporada e a gente já começa querendo saber, Delfrânio, como era você na sala de aula? Diz pra gente. Boa. Bom, ao contrário do Ademar, que teve aqui no episódio e contou um monte de mentira, eu vou falar a verdade. Depois a gente vai ter que ter réplica, né? Aí no outro episódio ele vai querer dar É. a Eu, verdade dos eu falo causos. essas coisas e quem não conhece fica, né? Tipo, nossa, a gente é amigo desde a infância, então por isso que tem essa liberdade. Eu não tenho essa liberdade, até porque sou novato, eu tenho que preservar meu emprego. Veja, eu vou responder o que eu digo sempre nas palestras a partir da fala do meu pai, tá? O papai dizia assim: não sente na segunda fila, sente na primeira. Porque se um dia eu passar no corredor da escola, olhar naquela janelinha, se eu estiver na segunda fila, você vai passar vergonha. Porque eu vou entrar na sala, eu vou lhe pegar pela orelha e vou lhe botar na primeira fila. Então era a primeira coisa, eu era o cara que sentava na primeira fila. A segunda coisa era: não me dê moleza para trazer 7 para casa. Você vai se esforçar para trazer 10. A terceira coisa era: respeite todos os seus professores. Tanto que eu digo sempre que eu lembro demais, ali no período no meu tempo era sexto ano e sétimo ano do primeiro grau, né? Sexta e Isso, sétima série do do primeiro grau. primeiro grau. Eu tive uma professora espetacular que me ensinou muito mais do que a disciplina na época, então tá no meu coração para sempre. E também tá o professor que eu menos gostei da vida inteira. Até hoje eu não gosto dele. Mas se os dois pudessem testemunhar hoje quem era o Idelfrânio na sala de aula, os dois iam dar o mesmo testemunho. Só sentava na frente, lutava pelo 10, era tremendamente respeitoso, anotava tudo. Então eu fui treinado para ser nerd. E aí, à medida que os anos foram passando, eu tive a sorte de ir mesclando esse preparo para ser nerd, porque acabava fazendo de mim um chato e por muitas vezes o antissocial, mas eu tive a sorte de ter bons colegas, que inicialmente eles eram mais meus colegas do que eu deles, mas isso serviu para me entrosar com todo mundo e no final das contas resultou num cara que quando chegou ali no final do segundo grau, que na época era segundo grau, eu já conseguia me enturmar ali com o pessoal e foi bom, porque eu descobri que eu não conseguia dar conta de todas as demandas que eu tinha sozinho, com a turma era mais legal. Eu acho que eu era esse cara na sala de aula. Uau, muito bom. Você falando dos amigos, e é uma das coisas que a gente leva para a história, né? As pessoas com quem a gente se relaciona na escola. Eu, por exemplo, tenho meus dois melhores amigos são da época do ensino médio. Vejam só. Até hoje nós caminhamos juntos e é muito bom poder contar com esses caras ainda hoje. Então, Vladson e Michel, se vocês ouvirem esse episódio, beijo para Não, se vocês. ouvirem, não. Mande mensagem que eles têm Vai que ter ouvir que ouvir e de dar 5 qualquer jeito. estrelas. Muito bom. Delfrânio, você esteve presente em vários episódios dessa temporada do Mundo Exponencial e certamente alguns itens ficaram marcantes aí na sua cabeça. Você conseguiria destacar alguns temas que você passou por aqui e que foram realmente bastante significativos para você? Bacana. Eu acho que vale a pena, inclusive, primeiro começar parabenizando e agradecendo o pessoal que viabilizou esse podcast finalmente sair do papel. Era uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer e apareceu aí uma turma nova que virou nossas chefinhas, né? E botar esse negócio para rodar. Então, deixar aí um agradecimento para todo mundo e parabenizar, porque a gente que anda nas escolas tem tido um retorno muito bom e a gente sabe que é um jeito muito bacana que a gente tem de levar conteúdo pro pessoal. Então, obrigado e parabéns. Parabéns, E, parabéns ao pessoal da produção que está aqui nos bastidores, bom e um demais. dia a gente vai fazer um off para as pessoas verem
a demanda que é fazer esse negócio acontecer, mas isso fica guardado. Olha, eu acho que eu fiquei muito contente, eh, porque a gente está falando deste mundo exponencial que a gente está vivendo e que, na minha experiência, não tem outro jeito de explicar muitas das dores e das demandas que a gente tem tido na escola, na sala de aula e em casa. Nós estamos falando aqui como educadores, como pais. Nós já fomos professores, nós já fomos diretores de escola, hoje a gente atua como executivo em grandes sistemas de ensino, a gente vive escola do mesmo jeito e nós somos pais. Uhum. Então, a gente sabe os desafios que isso tem sido. E para mim, tudo começa a entender o mundo. Né? Foi o tempo em que a escola era alijada do mundo e era uma coisa, vamos nos preparar para o mundo que vai vir depois. Não, é tudo ao mesmo tempo agora. E se a gente veio de um mundo que tinha muito controle na sala de aula, agora essa coisa não existe mais. Eu acho que essa é a tônica do mundo exponencial. E eu acho que a gente conseguiu trazer ali, em momentos importantes, vários assuntos importantes. Então, você enumerou alguns aí, vamos colocar também inclusão. A gente teve um Sim, episódio muito verdade. bacana sobre educação especial e educação inclusiva. Quando a gente colocar mulheres na ciência, engraçado que se você for olhar ali a lista dos episódios, talvez, aí diga assim, qual que é o não semelhante, né? Talvez fosse que as pessoas forem apontar mais ali, mas é o mais fora da escola. E não, a gente está trazendo um recado importante. Nunca foi tão importante nós incentivarmos, e nós somos da matemática e da física, né? Então, Lu- nunca foi tão importante a gente incentivar a participação das meninas e mulheres, a gente fala no STEAM, né? Aham. Então, nas ciências da natureza, para usar a linguagem da escola, e na matemática. Precisamos dessas contribuições de maneira generalizada. E Então, talvez isso, Idofrânio, não aconteça de forma tão espontânea, né? Talvez a gente tenha que criar formas no dia a dia da escola, quando a gente pensa em Olimpíadas ou qualquer outro tipo de concurso que envolva matemática, física, as exatas, é de ter um canal onde seja específico para a participação das meninas, convidando-as para fazer parte de uma forma muito objetiva, porque eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Um episódio dedicado a isso, inclusive aqui no Mundo Exponencial, mas a gente espera que a reação seja natural, que simplesmente vá acontecendo e não vai, se não houver um ó, incentivo. e já que o objetivo da gente hoje é rever estes pontos e pensar como é que faz isso na prática, aí você colocou uma coisa importante. Eu já fiz algumas entrevistas com ex-campeãs olímpicas de matemática. Uhum. Algumas que seguiram na matemática, algumas que hoje, inclusive, estão à frente de algumas iniciativas nacionais, como Torneio de Matemática para Meninas, a OBM Isso. para Meninas e tudo mais. E sabe uma coisa que elas relatavam? As experiências ruins e ou difíceis que elas tiveram participando da Olimpíada de Matemática junto com os meninos. Porque não precisa a gente explicar isso aqui, Sim, tem toda uma questão cultural envolvida. verdade. Então, uma coisa que tem se entendido em nível nacional e internacional, que é de fato uma iniciativa que faz a coisa funcionar, é ter eventos, ambientes para as meninas. E aí, isso vai conseguir trazer cada vez mais meninas. Eu ouvi relato de dizer: olha, eu desisti. Eu desisti porque eu estava num ambiente que não me fazia bem e eu optei por não continuar. A Uhum. gente perdeu um talento. Exato. Então, acho que vamos fazer isso na prática. Isso é uma coisa que pode ser fomentada na escola. Sim. Então, ter iniciativas que envolvam as meninas no Maker, no STEAM, na robótica, nas Olimpíadas Científicas, isso pode ser uma boa maneira de dar um start nesse que é um aspecto importante. Porque quanto mais gente a gente tiver envolvido, melhor. Então, tenho vários motivos do mundo para dizer precisamos das meninas na matemática e nas ciências. Acho que isso aí já fica. Se tiver gente anotando, se a gente for Primeiro transformar ponto. isso num e-book depois, isso aí já dá uma página inteira.
E acho que esse é o tipo de coisa que manifesta a tal da busca pela inovação na escola também. Porque uma das coisas quando a gente fala em inovação e educação, geralmente parece que o pensamento vai para algum lugar, né, que tem que ser algo que nunca ninguém pensou, nunca ninguém fez, algo assim absurdo, muitas vezes caro, por isso eu não tenho orçamento, logo eu não posso inovar, né? Então a gente precisa talvez fazer ações em que sejam basicamente dando respostas diferentes às perguntas de sempre. Então, assim, a gente na escola é muito cíclico, né? A gente tem calendários cíclicos. Todo ano tem festas, tem eventos, tem provas, tem formaturas, tem reuniões, tem formações, mas que tal de vez em quando pensar em respostas diferentes para as perguntas de sempre? Porque é isso que a gente faz no ano escolar, dando respostas diversas. E muitas vezes a gente fica no lugar de sempre. Então, como é que a gente sai desse lugar de sempre, né? Quando a gente pensa em levar as mulheres para, né, dar espaço para as mulheres nas exatas, eis aí uma nova resposta: criar canais específicos para a participação delas, né? É uma maneira. E sabe, você falou aí da inovação, isso é um ponto importante. Isso é uma das nossas funções é tentar levar isso para as escolas e ajudar as escolas a fazerem isso. Mas às vezes, isso para quem está vivendo o dia a dia da escola, não tem como fazer isso aqui porque parece uma coisa abstrata demais. Mas vamos botar em bases aqui. Se a gente fala de inovação, está muito ligado ao pensamento criativo. Uhum, E uma maneira que a gente tem de pensar o pensamento criativo é quando eu penso soluções diferentes para o mesmo problema, quando eu penso uma solução que ninguém pensou antes, ou quando eu consigo avaliar e melhorar uma solução que já existe. sim. Então, no final das contas, a inovação pode ser o quê? É encontrar um jeito diferente de resolver uma coisa que sempre foi resolvida já. Aí, quando você fala dos ciclos da escola, porque a gente tem aqui um evento que ele acontece há 25 anos, desde que a escola foi fundada, é um evento tradicional, etc, etc, etc. Talvez repensar este evento na forma como ele se apresenta, nas categorias, nas pessoas envolvidas, dar mais protagonismo para o aluno. Veja, mundo exponencial, né? A gente vem de uma época em que a escola tinha que apresentar tudo, planejar tudo, e aí os alunos vinham para se envolver, as famílias vinham para se envolver. Hoje pode ser um movimento muito bacana. Vamos dar um passo atrás, vamos planejar junto, É vamos isso. opinar junto. O que é que vocês imaginam aqui? Eu tenho dito muito isso nas escolas. Como é que. Agora está falando muito da história da IA. Como é que eu vou fazer esse negócio para envolver os alunos na escola? Já pensou que talvez você não tenha que dar a resposta? Eles precisam ser parte dessa construção do como, né? Exatamente. O que é que vocês têm feito? Como é que vocês têm feito? Como é que vocês imaginam que poderiam ser? E aí, eu acho que a gente vai estar encontrando uma outra maneira de fazer na prática tudo que precisa ser feito neste mundo exponencial. É um pouco da experiência que eu tenho, mas o mundo é completamente diferente daquele que eu vivi. Um pouco do destemor de quem é jovem, de quem nasceu neste mundo, mas que é jovem e não tem a experiência necessária. A gente junta as duas coisas, são duas cabeças pensando melhor do que uma. Você vê um pensamento aqui, né? Que qual é o outro nicho de mercado que tem o seu usuário final, seu cliente final, com você pelo menos 200 dias do ano? E sob a sua custódia, vamos dizer assim, né? Que está lá sob a responsabilidade da escola, no prédio da escola. Qual é outro nicho de mercado que tem uma característica dessa? Então, né, escola, ser o nicho de mercado que mais entende do usuário final. Porque a gente poderia tal, a gente tem a opção de observá-lo, de conversar com ele, de ouvi-lo, de envolvê-lo nos comos, nos processos, mas muitas vezes o lugar em que os gestores, nós gestores de escola ocupamos é o quê? De definir as coisas por eles, né? É quase que uma ação meia, não sei se autoritária, mas muitas vezes é recheada de eu sei o que é melhor para eles. Né? Então, por isso, eu defino o currículo, eu defino o horário, eu defino os eventos, eu defino as programações e eu digo o que eles têm que fazer. A gente perde aí uma força criativa enorme, né? E mais do que a força criativa é criar o senso de pertencimento. Porque se a ideia é que eles sintam parte disso, então que tal deixá-los construir parte disso também? E eu acho que é uma coisa assim, Jones, que é, é talvez menos de achar que eu sei todas as respostas e mais de sempre foi feito assim.
Uhum. né? Claro que a gente sabe que Sim, tem um seguindo o espectro. fluxo, né? É Segue o isso. flow, né? Sempre foi assim. Uhum. Tanto que pode ser, pelo menos nas experiências que eu tive, por exemplo, como diretor de escola. é, eu trabalhei com pessoas na gestão junto comigo, tremendamente capazes, com baita história em escola. Mas eu vim muito com esse viés de dizer o seguinte: e como é que a gente faria diferente? E o que é que Uhum. eles acham? E era Uhum. uma coisa que inicialmente trazia muita insegurança. Então, mas como assim? E se eu perguntar, não era eu que deveria estar dando a resposta? Vou te dizer um negócio bem categórico. Professora de redação, excelente, tremendamente preocupada com o resultado, chega para mim e diz assim: estou preocupado com aquela turma porque aquela turma não engaja e eles entraram num comportamento que tudo que eu digo na sala de aula eles são do contra. Hum. Professor de redação tem que lidar com temas atuais, né? Uhum. Aí eu disse: me fala uma coisa, como é que você está fazendo? Ela disse: não. Numa semana eu trago o tema novo, trago as ferramentas de repertório, desenvolvo o repertório com eles, eles vão para casa escrever, na outra semana a gente vai falar sobre a escrita. Falei, tá bom. O que você acha de você voltar na sala de aula e deixar eles escolherem o tema? Mas você faz assim, ó. Você já tem definido o próximo tema e o próximo mais um, né? Você diz assim, ó. Vocês podem escolher entre dois. Aí tem 50% de chance deles escolherem o que você já escolheria, ou vai inverter a ordem, não muda nada. Mas eles escolheram. Aí Uhum. você fala assim, ó, vocês vão trazer os vídeos, vocês vão trazer as tirinhas, vocês vão trazer as manchetes e vocês vão apresentar aqui e vão debater. O que foi que aconteceu? Aí a primeira pergunta dela foi: mas eu vou fazer o quê? Você vai ficar sentado assistindo e escute, é um testemunho, tá? E ela disse: e se alguém me ver sentada na sala de aula? Eu disse: vão entender que é uma professora que está inovando. E se alguém não entender, você manda ir lá na minha sala. Se for o meu diretor que mandou. Sabe qual foi o resultado dessa brincadeira? Os meninos, em vez de agora terem um comportamento que até hoje a gente está sem entender por quê, estavam contra a professora, eles agora tiveram que ficar contra um ao outro. O que foi que aconteceu? Surgiu um clube de debate na escola. E a gente não mudou o material, não mudou o calendário, não mudou nada. Repensou uma postura, um jeito de fazer. E foi quando eu soltei o meu controle de professor e pensei: o que que dá para eu entregar para eles? É mais ou menos como o pai faz. Tu vai na frente, escolhe duas, três roupas, bota ali em cima e diz assim: pronto, você pode escolher. Só que tinha 10 opções, tu já restringiu para três. Eu acho que talvez seja mais ou menos esse o nosso papel hoje em escola. Se nós conseguíssemos mover o ponteiro nesse sentido, muita coisa já dava para andar. Minha experiência. Perfeito, mas o interessante, mais do que a ação de abrir, foi o de acolher a reação deles. Porque aí surgiu uma coisa nova a partir dessa reação deles, que é outra coisa que a gente precisa ficar atento, né? A gente, durante. E aqui, a gente não é algo estranho, não é um corpo estranho à escola. Por quê? Educação infantil. O que que acontece na educação infantil? A gente permite, né, até do ponto de vista da BNCC, os campos de experiência, né? Então, a ideia de campus, né, é uma coisa aberta. Você permite que as reações aconteçam, você permite que os alunos experimentem e você vai modelando a partir das reações. Mas o que acontece depois lá no fundamental, sobretudo também no ensino médio, é que os campos se engessam, né? E aí a gente não tem mais o espaço para este estudante, movido muitas vezes pela relação tempo-conteúdo, volume de conteúdo e tempo escasso. Né? E eu sei, entendemos isso. Mas diante dessa realidade, Delfrânio, como é que a gente pode trazer aqui uma visão sobre diminuir as barreiras para a entrada de novas práticas metodológicas, né? Que de fato façam isso que você narrou há pouco. Agreguem, dê espaço e a gente consiga perceber esses estudantes, né? Tá. Eu acho que eu pensei aqui numa palavra: Uhum. hackear. Hum, Alguém vai ter adoro que isso. decidir hackear o sistema. Adoro Não isso. tem outro jeito de Porque não fazer. dá para anular o sistema, Não não dá. dá para dizer, não, a partir de amanhã tudo vai ser diferente. Não, É não isso. dá. É isso. Vou contar a partir de uma experiência minha, que é para dar motivos para quem está ouvindo continuar ouvindo. Muitos talvez aqui saibam, a minha experiência vem de ser professor de física no Colégio Ari de Sá, que deu origem ao sistema SAS, e que é uma escola das escolas de referência no Brasil, dessa cultura de estudo, de resultado de excelência e tudo mais. E durante muitos anos eu fui professor das turmas de alto desempenho e de pré-vestibular. É,
Então eu tinha que cumprir um material, eu tinha que cumprir um calendário. E professor de física, que não é amigável. Como é que eu hackeava o sistema? Uma coisa eu adotei comigo. Eu contava história. Contar história com a física é a coisa mais linda do mundo, porque você consegue encantar qualquer um. Vou dizer uma coisa na prática. Um dos assuntos mais difíceis de ensinar na escola é indução eletromagnética. Nossa. Eu usava a primeira aula para botar os meninos para assistir a um vídeo em alta resolução, sem som, mostrando a aurora boreal, sem dizer nada. E deixava os meninos ficarem encantados. Depois eu ia contar toda uma história do que era. Primeiro dizer que aquilo não servia para nada. A aurora boreal não tem nenhuma função na natureza. Nenhuma função na natureza. Não é como dilatação anômala da água, que é um jeito de congelar a água só em cima no polo e conseguir viver peixe embaixo, e o ser humano pode ir para lá e viver lá porque ele consegue pegar peixe. A aurora boreal não tem função. Então, tem a função do encantamento. E isso começa lá no vento solar. Vento solar é partícula elétrica, que chega no campo magnético da Terra. Aí você vai contando uma história, manda todo mundo para casa. Na próxima semana eu vou abrir a apostila e vou mostrar a mesma coisa no formato do que está lá. Perfeito. Isso para mim é hackear. Perfeito. E Delfrani, mas aí você vai ter uma perda em algum momento. É assim, de repente tem lá um parágrafo da apostila que fala um caso específico, particular de indução eletromagnética que na prática, porque eu não sou bobo nem nada, se eu fosse olhar na estatística lá da USP, da Unicamp, do Enem, nunca caiu. Então é assim, aquilo eu não vou falar. Aí você vai dizer assim, mas para fechar, aí você vai dizer assim, mas aí, veja, tá perdendo conteúdo. Tá, e se eu ficar preocupado em pegar o conteúdo lá e chapar o conteúdo, qual é a perda que eu estou tendo? Eu perdi a atenção dos alunos, eu perdi a motivação dos alunos, eu perdi a capacidade de converter os alunos. Então, entre perdas, eu escolhi uma que eu consigo dar conta dela. É isso. Aí tem um ponto importante. Mas, Idelfrânio, como é que eu vou lidar? Que eu sei o que é que o professor está pensando. Mas como é que eu vou lidar com o meu coordenador que vai me cobrar? Aí agora vem uma segunda camada de como fazer as coisas na prática. Segunda camada de hackeamento. Exatamente. Não dá para fazer as coisas sozinho. Sim. Então, eu preciso ter pelo menos um professor que faça isso, pelo menos um coordenador que compre a briga, e eu preciso envolver os alunos. Então, essa coisa de dizer assim, me ensine. Não. Me ensine que aí eu vou estudar e eu vou aprender. Eu acho que uma coisa importante que a gente às vezes pula de falar quando fala neste mundo moderno tem a responsabilidade do professor de ensinar, mas tem a responsabilidade do aluno de estudar para aprender. Não é aprender. A gente fala ensino-aprendizagem, mas no meio tem um estudo. Esse estudo aqui é o que está, onde a gente vai ganhar o jogo. Então, tudo que a gente faz é para trazer todo mundo para dentro. Então, eu sozinho, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu preciso envolver o máximo de pessoas possível. E aí é onde a gente entra. Porque hoje o nosso papel é tentar mostrar isso a partir da camada de gestão da escola. E aí a gente vai envolvendo a maior quantidade de pessoas possível. E ainda digo mais, envolvendo inclusive os pais. Para que os pais entendam o que é que a escola está fazendo. Você falou sobre o professor buscar na gestão aliado, né? Para dar conta de ser esse hacker aí do sistema. E eu faria o raciocínio contrário. O gestor procurar professores que estão fazendo isso ou que podem fazer isso, para que isso de fato ganhe uma espécie de contágio dentro da escola. Geralmente, quando eu converso com gestores, a gente vê muitos gestores falando: mas o meu professor é resistente, mas o meu professor não topa fazer algo diferente, o meu professor está cansado, o meu professor já não aguenta mais tentar. Mas espera aí, deve ter entre o corpo de professores aqueles que fecham em tentar construir novas pontes, descobrir possibilidades e novos caminhos. Gestores, descubram esses professores. Onde eles estão? Esses caras precisam ser que nem os primeiros adotantes. Quando você lança uma nova tecnologia, quando você lança uma nova tendência, não é todo mundo que vai topar o negócio. Mas existem os primeiros adotantes. E esses primeiros adotantes são os que vão ser os evangelistas
dentro do sistema. Esses vão ser os seus hackers, para que você consiga diminuir essa taxa de resistência. Então, se tão importante quanto os professores é buscar apoio e aliados entre a gestão precisa buscar quem são esses que estão fazendo ou que topam fazer. Aí eu acho que a gente consegue fazer diminuir essa camada de resistência ou ainda de barreira, né? E uma coisa importante, juntando o que a gente está dizendo aqui, que é um recado que eu gosto sempre de levar. Veja bem, nós não estamos aqui dando uma bala de prata que é só fazer isso aqui. Isso não existe. Olha o que a gente está conversando aqui. Qual que é uma realidade importante de se entender? Existem escolas e escolas, gestores e gestores, professores e professores, alunos e Contextos alunos. diferentes. Então, a gente vai enxergando rumos e tomando decisões e vai buscando as condições necessárias. Então, o que a gente está dizendo aqui é assim: se eu sou o diretor, o supervisor, o coordenador, eu ter pelo menos um professor no meu segmento que me acompanhe nessa jornada é um start. Uhum. Aí vai ter uma escola que vai dizer assim: ah, mas eu não tenho. Então a resposta está dada. Precisa ter. Uhum. Aí, pronto. Aí eu posso dizer que a gente chegou no ponto de dizer o seguinte: aqui é onde você vai ganhar o jogo. Então, ou eu vou converter alguém, ou eu vou trazer alguém de fora. Às vezes essa mudança é necessária. Uhum. Ah, mas é porque assim, eu tenho 5 turmas e só uma encara as metodologias nativas, as outras 4 não. E aí, tu vai deixar de fazer por causa das outras 4? O teu trabalho o que eu preciso é levar as outras 4 para esse caminho. Então, se a gente. Aí volto para o começo. É entender que mudanças são necessárias, e se eu me disponho, eu vou ser esse agente de mudança. E chama hackear não é à toa. É porque você vai começar fazendo uma coisa que talvez só você esteja fazendo, mas vai encontrar apoio. Porque aí eu acho que esse testemunho a gente pode dar. Aí agora eu vou dar meu testemunho desse 32 anos agora de escola, como profissional. Pode ter certeza. Você tem ali, vou pegar a tua palavra, né? Aquele que está comprado com a mudança. Você vai ter numa ponta quem está comprado com a mudança e todo mundo está vendo. Você vai ter na outra ponta quem não tá, e é o anti-mudança, mas você vai ter no meio, isso aí eu vou valendo com quem está escutando, em qualquer escola. Você vai ter ali no meio aquela turma que está assim, ó, olha para um lado, olha para o outro e não sabe para onde ir. Na hora que a gente começa a fazer barulho, você vai encontrar pessoas. Eu acho que esse é uma parte do nosso trabalho de fazer as coisas acontecerem, seja em que campo for. E eu acho que essa turma que está no meio, Delfrânio, ela é bem fácil da gente conquistar ela a partir dos incentivos que a gente demonstra pelaquela ponta que está lá topando. Inclusive, quando você começa a reconhecer o que esses caras, esses mais adotantes, esses hackers, né, eles estão fazendo, que é outra coisa, né? Faça reconhecimento do seu time sobre as boas práticas que estão acontecendo. Não deixa isso escondidinho ali num canto, não. Então é o chamado endomarketing, que é o marketing para dentro. É o que está acontecendo dentro da escola, que todo mundo que está dentro da escola precisa saber. Então, olha o que o fulano está fazendo ali nas turmas tais, olha o que o cicrano está fazendo ali nas turmas. Reconhece canais para isso e até os encontros presenciais, como formações, são palcos para esse tipo de reconhecimento também, né? A gente tem escola de referência nossa, que eu já fui. Olha, a gente vai ter um evento aqui de formação, você podia vir fazer uma pauta aqui para abrir o evento. Tá bom, bacana. Quando eu chego lá, ela só olha aqui a programação. Eu vinha de fora para fazer a abertura do evento, tinha uma outra pessoa que ia de fora para fazer o fechamento do evento, mas a programação do evento inteiro é feita pelos próprios professores de todos os segmentos para mostrarem as boas práticas do ano anterior. Isso é incrível, isso é sensacional, porque isso ao mesmo tempo é reconhecimento e isso é espalhar a ideia. Sim. Isso é dar ideia para quem vem. Então, isso de fato pode ser uma prática que pode ser muito interessante. Quem sabe uma dessas práticas não participe do nosso... Aqui no SAS nós temos um programa de reconhecimento às escolas, né? Exatamente. Pelas suas práticas. Então, uma dessas, quem sabe você pode escrever e ser reconhecido a nível do SAS também. Prêmio Escolas que Inspiram anualmente, vai ali no primeiro semestre e a gente tem a culminância na premiação que acontece no Fórum de Mantenedores em agosto. Então, quem ainda não se inscreveu já fica de olho, se perdeu esse ano, já fica de olho para o ano que vem, e se não sabia,
manda um oi pro seu consultor e diga: o Jones e o Idefrone falaram do Prêmio Escolas que Inspiram, eu quero participar. Boa, dado a dica, hein? Pega essa. A gente estava falando sobre hackear. Eu acho que isso vai ficar muito. Vamos hackear o sistema. Uma das coisas que é muito difícil para os professores que têm muitas turmas, né, e também dão aula em várias escolas, é conhecer o seu aluno de perto. E a gente sabe que a ideia da aprendizagem personalizada ou mais customizada não vai acontecer se não embarcarmos tecnologia nesse processo. Então, as plataformas que dão lá os indicadores de performance, na medida em que os alunos vão respondendo, vão participando, isso é para a gente um ouro, para a gente entender o posicionamento das turmas e do aluno em específico. Mas existe um olhar nosso que pode ser utilizado para além das plataformas, que é o chegar mais perto desse estudante. Muitas vezes eu entrava em turma, Delfrane, de 30, 40 alunos, e eu dizia, puxa, alguém me perguntava, o aluno tal, da turma tal. Eu dizia, meu Deus, não estou lembrando desse aluno. Agora, que tal a gente pensar, e aí foi uma das coisas que eu comecei a fazer, foi fazer lotear as salas. Eu entrava em sala e hoje eu vou dar aula para esse lote aqui. Era o lote aqui mais da frente da sala. Juntava ali uns 6 a 8 alunos, era para quem eu ia olhar. Eu dava aula para aquele lote, para aquele grupo. Tentava direcionar perguntas para eles, tentava olhar mais de perto o que eles estavam fazendo na hora de uma atividade, me aproximava mais da mesa. Outro dia que eu entrava naquela sala, eu pegava outro lote, olhava para aqueles alunos, para aqueles grupos e tal. Fato é que depois de um mês eu tinha já passado por todos os grupos da sala e isso me levou a me aproximar, lembrar dos nomes, lembrar das características. Geralmente o grupo que está sentado ali mais perto, se não for uma sala mapeada, é aquela galera que tem mais afinidade. Então você consegue ver o comportamento que inclusive rola durante as suas aulas daquele grupo. Então, essa é mais uma forma de você, professor, hackear a ideia de não olhar para uma sala de aula sem dar nome para essa sala, sem dar história para essa sala. Porque isso vinculado com os dados de performance que vêm das plataformas, nossa, imagina o quanto você consegue se aproximar da realidade e até ser mais perspicaz na hora de fazer o teu planejamento, né? Porque planejamento, vamos lembrar, não é um planejamento no atacado. Você pode até ter o planejamento que vai para todo mundo, mas aí tem o planejamento do varejo, que você sabe que vai entrar naquela turma que tem aquele tipo de comportamento que você vai ter que lidar de determinada forma. Isso também ajuda a derrubar as barreiras na hora de você usar algumas práticas novas metodológicas, né? Pô, eu vou de trás para frente no que você falou, porque já está irretocável aí tudo que você disse. A gente fala muito que o mundo de hoje demanda que a gente dê protagonismo ao nosso aluno, que a gente escute e tudo mais. Mas aí vamos para a lógica do negócio. Aí eu vou puxar de novo para a minha experiência da sala de aula. Quem está escutando transporta para a sua. Você imagina que eu, professor de pré-vestibular, tenho 12 turmas no dia, em Sim. 2 sedes diferentes. Então, a cada 50 minutos saía de uma para outra, saía de uma para outra, saía de uma para outra. Eu tenho 50 minutos para passar uma mensagem, seja ela qual for, para 40 alunos na sala de aula. É, a real é a seguinte: é impossível personalizar. Não. Ponto. Ponto. Neste caso específico, aí eu não estou dizendo que toda aula é igual, que todo professor é igual. Mas neste caso específico, aí vamos pensar neste caso, porque se alguma coisa funcionar para isso, funciona para o resto. Então eu preciso extrapolar o espaço da sala de aula e eu preciso extrapolar o tempo da aula. Aí é para justificar o que você falou. É a tecnologia que vai me permitir isso. Eu faço uma coisa nas palestras, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é a coisa. Então eu chego, por exemplo, tenho 200 professores numa formação. Aí eu digo, gente, os slides que estão aqui, vocês vão receber todos. Tem link para tudo aqui. Eu fiz os slides para vocês. Mas tem um preço para você receber os slides. O preço é você me pedir. Tá aqui o QR Code, isso aqui é o meu WhatsApp. Eu respondo pessoa por pessoa. Aí falo isso no começo da palestra. Aí lá no determinado, lá no meio, eu vou falar de personalização. Eu disse, olha, eu fiz uma personalização com vocês aqui, não sei se vocês perceberam. Porque olha a lógica. Vai ter professor que não vai me pedir os slides. Vai ter professor que vai me pedir os slides e nunca vai abrir os slides. Vai ter professor que vai me pedir os slides, vai abrir os slides e nunca vai falar comigo. Vai ter professor que vai falar comigo, vai pedir os slides, vai abrir os slides e vai trocar ideia comigo.
Aqui isso. tem várias coisas dentro disso. Eu falei agora há pouquinho que a gente precisa. Os dois têm que trabalhar juntos, né? Então não é só o Uhum. professor, não é só o aluno. Tem que ter a responsabilidade do aluno. O protagonismo vem daí. Então a tecnologia me permite extrapolar o ambiente da sala de aula, extrapolar o tempo da aula. Isso é uma coisa. Uhum. Agora, uma outra coisa tremendamente importante, aí agora eu vou puxar para um outro aspecto para complementar o que você falou, que foi o que eu imaginei aqui. Tem uma coisa fundamental que não importa a pauta que a gente conversa, eu acabo sempre trazendo para isso. Eu acho que algumas premissas a gente tem que ter. E como eu sou um cara da física, eu vou sempre lembrar disso. A gente aprende na natureza a segunda lei da termodinâmica. Não existe rendimento 100%, né? Uhum. Então, não tem nada que você vai imaginar que vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito o tempo inteiro. A gente fala assim, os professores. Porque se os professores fizessem isso. Porque não existe essa entidade, os professores. Então, por exemplo, eu Do mesmo preciso... jeito que não existe a entidade alunos. Aluno, gestor, escola, pais. Então, vamos lá. Eu sou gestor. Aí eu tenho dentro da minha equipe um professor ou uma professora que é tremendamente introvertido. Uhum. Como é que eu vou imaginar, por mais que eu faça um baita programa de formação socioemocional, por exemplo, que esse professor ou essa professora vai ser uma pessoa que, em sendo introvertido, ele vai ter a capacidade de lidar com essas questões. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Uhum. Mas aí vamos imaginar, o meu professor, ou este professor ou professora, ele precisa ter essa função? Ou ele pode minimamente ser na sala de aula, usando esse teu exemplo aí, um professor que está atento aos alunos, que olha aos alunos, e que é o adulto, a pessoa mais experiente e responsável, que consegue minimamente entender assim, a Rosália não está bem. Como é que o senhor soube que ela não está bem? Teve um problema na sala de aula? Não. Uhum. Mas eu dou aula para ela toda segunda-feira, o primeiro horário da manhã. Ela sempre senta junto com a Bia e com a Vivi. Eu estou notando que a segunda-feira que ela está sentada sozinha, isolada, tem alguma coisa que não está bem. Aí eu estou falando isso para quem? Para o setor da escola que consegue dar conta disso. Sim. Eu já fiz o meu papel. Ok. Então, qual que é o recado? Uma mínima ação importante para colocar tantas coisas que são necessárias hoje para a gente conseguir viver neste novo mundo de educação no mundo exponencial eu me importar. Sim. É a mínima ação. Sim. Porque se eu me importar, a mínima ação que eu vou ter é dividir essa minha inquietação, dividir essa minha observação. E eu não sei fazer, mas eu vou estar junto Mas de quem é a você sabe solução. perceber. Exatamente. Eu acho que é uma mínima ação. Pensando aqui no sentido da gente acolher todo mundo, sabe? Maravilha. Lindo isso. Porque não deixam de ser dados sobre o desenvolvimento dos nossos estudantes. Exato. Dados subjetivos, mas ainda assim dados. Você sabe que você falou de dado e que falou de plataforma. A gente fala da velocidade com que os dados são produzidos hoje, do volume de dados que são produzidos, a necessidade da veracidade dos dados, mas aí o aspecto que você está querendo puxar, e que eu acho que a gente colocou aqui, a diversidade dos dados. Então, talvez, quando a gente começou a pensar lá atrás em escola, dado era nota de avaliação. Apenas. Aí, veja a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje. Inúmeras. Você pegar uma questão, um item, que você consegue entender ali que 70% dos alunos erraram, e que deixe 70% dos alunos que erraram aquele item, 63%, estou inventando números aqui, erraram o mesmo erro, e você encontra um viés ali. E isso te permite pensar o que é que precisa fazer para melhorar a prática pedagógica para corrigir aquele problema. Hoje, você poder fazer, por exemplo, um emocionômetro na sala de aula com a turma. E você ter ali como é que o aluno se sentia no começo da aula, como é que ele se sente no final da aula. Tu sabe que eu fazia isso na década de 90, dando aula específica de física. Eu fazia um TD com questão aberta, que era para a segunda fase da Universidade Federal do Ceará. E no final de cada questão, eu botava
o aluno dizer como é que ele tinha se sentido pós a resolução da questão. Se ele estava com raiva, chateado, triste, se ele tinha visto sem sentido. Fantástico. E que isso, na primeira semana, os alunos achavam super estranho. Aham. Mas na segunda, terceira semana, eles entendiam, porque eles viam que eles tinham alguma coisa para dizer. E isso virava um debate. Mas isso que você trouxe aí é interessante que quando a gente aplica ou implanta algo novo, ele vai ser meio estranho. Que é isso aqui? Uns não vão aderir, outros vão ficar. Você continua, você insiste. Essa consistência na recorrência de algo que a gente está implantando é que vai criar cultura. E quando cria cultura, eles vão perguntar: cadê? Você não colocou, você não me perguntou como é que eu estava, Aí você como é que tem um estava me case. sentindo. Aí pode começar a espalhar. Quer que eu diga uma nesse sentido? Que eu acho que cabe bem, já que a gente está tentando dizer as coisas na prática. Aqui vai principalmente para os nossos professores de ensino fundamental que usam o nosso Eureka. O Eureka tem um algoritmo muito bonito de te bota para resolver questões fáceis, você foi bem, evolui para as médias e vai para as difíceis. E aí cada missão tem ali 12 questões para o aluno resolver, 12, né, questões. Tem muita escola que usa isso como nota, como avaliação. Eu visitei uma escola nossa, que estava começando a usar o SAS, primeiro ano de uso. Um professor de matemática do ensino fundamental disse assim: professor, aqui eu fiz o seguinte, e é engraçado que ele estava dizendo com satisfação. No começo, o pessoal disse, tá bom, faz aí, mas não vai dar errado. Hoje virou um paradigma da escola. Uhum. O que foi? O aluno não era para fazer o Eureka e entregar para ele, e aí a quantidade de questões que ele acertou, ele ia fazer uma regra de 3 e dar a nota. Ele disse, você só pode me entregar o Eureka quando você conseguir no mínimo 10 acertos de 12. Boa. Porque como é um jogo, é um Aham. ambiente gamificado, como qualquer jogo, você pode refazer a missão. Então eu acertei 9 de 12. Eu vou fazer de novo, porque o algoritmo vai entregar outras questões. Aí, num primeiro momento, o que foi que todo mundo disse? Ah, não vale. Todo mundo vai tirar a mesma nota. Ele disse, não. Não vai, sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada determinação. Ou você pode não entregar o 10 de 12 e dizer assim, professor, desisti. E vai ter gente que vai fazer 5, 6, 7 vezes e vai me entregar o 10 de 12. Aí eu disse, tá, qual foi o resultado que você não esperava que acontecesse? Aí foi a coisa mais bacana que eu ouvi. Ele disse, os alunos que eram bons, que de cara chegavam no 10 de 12, começaram a dizer o seguinte, não, se todo mundo vai chegar no 10 de 12 e eu sou bom em matemática, eu quero é o 12 de 12. E o aluno top já ia atrás de refazer também, demonstrando determinação, para conseguir o score perfeito. Sim. No final das contas, virou um paradigma de avaliação da escola. Isso é hackear, isso é ter consistência. Ele não mudou ferramenta, ele não mudou nada. Ele repensou a forma de apresentar e ele criou um case que efetivamente impacta o aprendizado. É disso que a gente está falando. E isso tudo começa com um teste. Que não precisa ser para todo mundo, que é outra coisa, né? Vamos implantar algo na escola, tem que ser para todo mundo. Não, é que nem quando aplicativos, soluções em tecnologia lançam suas novas funcionalidades ou as suas melhorias. Eles não lançam para todos os usuários. Eles lançam de forma escalonada e a coisa vai em ondas até chegar para todo mundo. Então, que tal fazer um teste de algo que veio de uma ideia de um professor seu lá no sexto ano, mas você tem 5 turmas de sexto ano, não precisa ser para 5 turmas, vamos fazer com uma só turma. Depois isso vai para 2, depois isso vai para todas. E eu acho que isso você consegue fazer testagens controladas. E a escola podia ser um grande laboratório de testagens, né, não, Idelfrânio? Em beta o tempo inteiro, né? Ganhos incrementais. Total, total, pelo volume de atividades que a gente tem todos os dias, pelo menos 200 dias do ano, pela quantidade de estudantes das diversos que nós temos, pelas ideias diferentes que surgem entre professores. Puxa, e outra coisa, nós estamos fazendo um desenvolvimento de pessoas. Tudo é muito subjetivo. Então a gente pode lançar testagens no meio dessa subjetividade. Outro dia eu estava lidando com alguns gestores e falavam sobre o medo da testagem, né? Porque os pais podem reclamar, os professores podem ser resistentes e os alunos podem não engajar. Mas vem cá, isso já não é o modus operandi, não? Pais que reclamam, professores, alguns que são resistentes, e alunos que não engajam, alguns, já faz parte do modus operandi. Então, eu posso testar porque isso já está acontecendo. Não vai ser o meu teste que vai gerar isso.
Aliás, no meio de uma testagem, o resultado pode ser bonito como esse que você contou de história, e a gente ter um maior índice de engajamento dos estudantes, menos resistência do professor e até alguns elogios vindo das famílias, porque você testou algo diferente, né? E teve bons resultados. Mas quando a gente olha para essa coisa de diminuir as barreiras, de hackear o sistema, talvez algumas pessoas comecem a ficar preocupados sobre esse ponto da inovação que perde ou que pode levar à perda da essência do ensino, né? Então, assim, essa coisa do, poxa, eu vou sair dessa perspectiva tradicional para essa perspectiva da inovação, e se a gente perder a nossa essência? Como inovar sem perder a essência, né? Isso talvez é um papo para essa nossa reta final aqui nesse último episódio. Por onde a Legal, gente começa? legal. Eu vou dizer, tenho falado muito de mundo exponencial em educação, em escola, nos últimos 2 anos principalmente. E aí tem um determinado momento, e é engraçado, é porque não pode, mas se pudesse registrar assim, as reações das pessoas em cada momento seria interessante. A gente vai entendendo o mundo exponencial. E o mundo exponencial é um mundo que não gira, capota, né? Porque muda muito e muda muito rápido, e a mudança ela exige energia da gente em vários níveis e tira o controle, e é desafiador, etc, etc, etc. Muito bem. Agora vamos parar um ponto aqui e vamos respirar. Que é assim. E aí a resposta que você está pedindo é a resposta que eu tenho para dar. Dentro de tudo isso que a gente está falando, o que é que não muda? Eu acho que esse é o ponto de pausa. Uhum. Essa é a certeza maior que É temos. isso. O que é que não muda? Então, por exemplo, é porque hoje eu tenho que educar a geração Z, a geração alfa, é muito diferente da minha geração X. Eu ainda tenho professor na minha equipe que é boomer, etc, etc. Ok. As gerações mudam e elas de fato são muito diferentes. Exige até uma forma de comunicação diferente. Tá, mas o que é que não muda? Vou te dizer. Continua sendo a espécie humana. Uhum. Então, se continua sendo a espécie humana, eu ainda tenho processo de mielinização dos neurônios, eu ainda tenho desenvolvimento cognitivo, social, para cada faixa etária. Quanto mais eu conheço dessas coisas, mais domínio eu tenho sobre o que não muda. Aí, vou te dizer uma coisa que me preocupa. Eu não entendo hoje, eu vou falar de mim, que eu não vou ficar dando receita para ninguém, mas eu não me entendo hoje ser professor sem entender minimamente de gente. Foi-se a época dos anos 80 que bastava eu entender de física e de todas as estatísticas dos vestibulares que eu entrava na sala, arrasava e meu emprego estava garantido. Foi-se o tempo. Porque naquele tempo o aluno era eu. Que o que foi que eu disse no começo? Senta aqui, respeita o teu professor e só sai daqui com 10. O que é que tu vai fazer para isso? O sofrimento é teu. Uhum. Os meninos hoje são outros. Eles não conseguem ficar calados e eles não são culpados nem responsáveis por isso e nem são piores do que nós éramos. Eles são as crianças e os jovens do tempo deles. E nós somos os adultos, então a responsabilidade ela é nossa. Isso não necessariamente é um problema, é uma Não, isso é a característica. realidade. Mas a autoridade não muda. A necessidade de levá-los para onde nós fomos, a gente só não pode usar as mesmas ferramentas que foram usadas com a gente. Então, eu acho que o é assim. Como inovar? É olhar para a minha jornada e ver o que é que pode ser feito diferente. Como é que eu não enlouqueço? Qual é o meu ponto de partida? Onde é que vai ser a minha âncora de segurança? É olhando para o que não muda. Então, porque agora professor não é mais necessário por causa do ChatGPT. Não. Não, porque o ChatGPT, o aluno pelo aluno, ele não vai saber o que perguntar e vai ensinar sozinho. Sim. Então ele continua precisando de você. Mas ele não quer me escutar. Isso. E como é que eu vou fazer ele me escutar? Não sei. Não sei porque eu não conheço seu aluno, não sei porque eu não conheço sua forma de comunicação. Aí eu vou voltar num ponto. Quem sou eu no meio desse negócio todo? E aí eu acho que, ao mesmo tempo que eu olho para o que é que não mudou, eu acho que eu preciso olhar para quem sou eu como pessoa, além da função social. Porque antigamente eu conseguia ser professor. Então é assim, se é o Johnny, se é o Idelfrânio, se é a Érica, se é a Jéssica, aqui eu sou professor.
Então existe um jeito de tratar o professor. Hoje, eu sou Idelfrânio na sala de aula, porque é assim que o meu aluno me vê e precisa ser. Hoje, quando a gente fala de socioemocional, não é socioemocional para aluno, é socioemocional para gente. Todos. Então tem um ponto de desafio nisso que é eu me reconhecer. Vou dar um exemplo concreto. Minha esposa também é educadora. Nós temos 4 filhos. Nossa filha de 19 anos é a cópia da mãe. A gente sabe o que é que isso significa em casa. Recentemente, estão elas duas no entreveiro de mãe e filha adolescente. A minha esposa perdeu a paciência, porque, de fato, eu já estava para perder a paciência. E nessas horas, o que, é que a gente faz, né? A gente sai do papel de pai e de mãe e vira gente. E, normalmente, a gente vai reproduzir o que os nossos pais fizeram com a gente. Ela reproduziu o que ela aprendeu com a mãe dela. Ela subiu o tom e falou mais alto. A nossa filha cruzou os braços, deu um passo para trás, botou a perna de lado, como eles fazem assim, e fez... Eu tenho certeza que se você se regular um pouquinho, você consegue encontrar um tom melhor para se comunicar com a sua filha. Tá aí. Silêncio geral. Sepulcral. Aí vamos lá. Vamos lá. Ela estava errada? Não estava. Porque é isso que a gente ensina. E a gente sabe. Mas uma coisa é saber, outra coisa é conseguir fazer. Naquela hora ali, não era a mãe, não era a baita professora que ela é, não era a baita educadora que ela é, era a pessoa. E isto é uma coisa que a gente não precisava enfrentar 3 décadas atrás. Muitos pais e muitos professores perderam a paciência e gritaram e exerceram o seu poder que eles mesmos sabiam. Eu tô errado, mas agora eu não posso mais voltar. E aquilo se sustentava. No mundo de hoje não se sustenta. Então eu acho que é assim. Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora, Você é, em essência, tudo isso. Este é que é o desafio. Então é assim. Isso é o que a gente chama de disrupção. E numa disrupção, tem gente que sai. Porque não cabe mais. Ou porque a pessoa diz assim, eu sei o que é que eu tinha que fazer para mudar, para acompanhar. Mas eu não quero não. E isso é justo e honesto. Nós estamos neste ponto. Então, a gente diz assim, a pessoa para executar a sua função, qualquer que seja ela, o professor não é diferente, precisa de muito propósito. Ser educador neste mundo exponencial nunca demandou tanto propósito para além de todas as outras coisas. Eu acho que é por aí. E tá consciente das suas fragilidades, porque é outra coisa que esse mundo exponencial exige da gente, né? É a gente reconhecer e se acolher, porque do contrário a gente vai explodir, né, no exercício dos diferentes papéis departamentalizados, que não dá mais para só guardar tudo em caixinhas. Então se acolha, se reconheça, mas também lembre da potencialidade que você tem, da capacidade que você tem de lidar com situações como essa, que exigem da gente, na hora em que está acontecendo ali, lembrar de quem somos, lembrar da nossa essência, mas tomar posturas que realmente façam com que o outro seja agregado naquele processo. Inclusive, Idelfrânio, reconhecer, eu não sei lidar com isso agora. Né? O eu não sei, talvez, é uma outra porta que se abre, né, para o professor, né? Poder dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda para poder lidar com esta situação. E nessa perspectiva de sair desse lugar da prática de sempre e ir para abordagens novas, como que a gente apresentou ao longo de toda a temporada aqui no Mundo Exponencial, requer coragem, mas requer também que você apenas entenda que pode testar. E envolva outros, faça juntos, troque ideias, mas o fato é, daqui a 5 anos, a gente vai querer ter começado hoje. Então vamos começar. Não vamos perder a essência, mas vamos anexar novas possibilidades, hackeando, derrubando as barreiras. Muito bom! A gente chega ao final deste último episódio, chegamos ao final da temporada. Obrigado, Delfrânio. Bom demais fazer esse bate-bola e interagir aqui com você, viu? Bacana. Vou terminar do jeito que eu comecei. Tô muito feliz da gente ter podido completar esta primeira temporada. Já estou ansioso pela segunda temporada. Eu descobri, já dei esse testemunho aqui, eu descobri nos últimos tempos que consumo de podcast é uma coisa que, para mim, tem cumprido uma função gigantesca. Então, a gente passa muito tempo em avião, passa muito tempo em carro.
Homem, eu baixo os podcasts e escuto, eu tenho aprendido tanta coisa nos últimos tempos. Dá para ver Então muito. tem sido um formato de levar conteúdo muito bacana. Então eu espero que vocês tenham curtido. Uma coisa que é muito importante: deem as estrelinhas se você estiver ouvindo o podcast, dê um joinha se você estiver assistindo ao vídeo, façam comentários, concordando e discordando. A gente está aqui para debater. Não temos as respostas certas para tudo. A gente está aqui vivendo o mundo exponencial junto com vocês. Tamo junto, até a próxima. Bom demais. É isso, gente. Chegamos ao final desta primeira temporada e ao longo de todos esses episódios, se você perdeu algum, por favor, volta lá para conferir. Nós entregamos muitas informações, muitas dicas, sobretudo, espero ter causado muitas cosquinhas aí no seu cérebro. Isso fica evidente, por tudo isso que a gente passou, o quanto que a educação está vivendo uma grande revolução e todos nós somos convidados a ser parte dela. E é por isso que o Mundo Exponencial continua. A segunda temporada está nascendo e você já está convidado a acompanhar de perto os primeiros episódios da próxima temporada. Vem com a gente, hein? Tchau, tchau.